Muito bom dia. Apenas uma breve reflexão aqui enquanto eu aguardo um cliente ali. Eu vinha de lá para cá pensando no seguinte, que como testemunho de Jeová, as pessoas muitas vezes acham que conhecem a Deus ou acham que conhecem a verdade. Por que eu digo isso? Ontem eu vi uma postagem que falava do Rei Pelé. Uma foto do Rei Pelé ao lado de uma testemunha de Jeová. E o camarada lá estava segurando uma revista da testemunha de Jeová, lá, uma brochura, né? E o tema era Pelé ouviu as boas novas. E os comentários eram daqueles, né? Que bom que ele ouviu a verdade, que não sei o que, papá e tal. E coisas engraçadas desse tipo, desse naipe. E hoje a gente que deixou de ser testemunho de Jeová, conhece a Deus, entende o que o apóstolo Paulo passou. O apóstolo Paulo era igualzinho uma testemunha de Jeová. Ele era um fanático religioso. Ele era um fariseu. É muito parecido com a testemunha de Jeová. Se você não conheceu, não estudou sobre os fariseus, pesquise para você ver que é igualzinho, a mesma coisa que a testemunha de Jeová são os fariseus. E Paulo, ele era um cara que ele comia papiro, lei, Torá, por assim dizer. Comia porque o cara se dedicava, ele aprendia muito, ele estudava muito. Aquilo era o mundo dele. E ele fazia com zelo aquilo, assim como a testemunha de Jeová, né? Que ela lê Bíblia, lê a Sentinela, que é a Torá deles, né? Lê a Sentinela, lê revista, lê brochura. E ela é dedicada àquilo dali, mata e morre por aquilo dali. É exatamente como Paulo. Mas não conhece a Deus. Por quê? Por que Paulo não conhecia Deus? A Torá não falava sobre Deus? Sim, falava. Moisés não falava sobre Deus? Sim, falava. Só que Cristo é a revelação do Pai. Então, só conhece o Pai a quem o Cristo revela. E quando Cristo aparece para Paulo, quando Cristo, naquela estrada lá, indo para Damasco, ele vê uma grande luz, ele fica cegado. Depois, Cristo manda que... Primeiro Cristo fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois, quando ele manda Ananias ir lá, para restituir a visão dele, ele fala ainda assim, Paulo é um vaso escolhido, porque Ananias estava com medo de ir lá, porque o cara era perseguidor dos cristãos. E Cristo diz, agora ele vai aprender o que é sofrer por minha causa. E quem aí aceitou Jesus sabe, né? Que sofrer pela causa de Cristo dói. A gente perde, né? Mas viver é Cristo e morrer é lucro. Então, como Paulo mesmo disse. Mas antes nós sofríamos por uma lei de homens, né? A testemunha de Jeová, ela sofre. Quer ver um exemplo? Meu familiar, ela sofre. Minha mãe, ela sofre por não poder falar comigo. Mas ela não sofre por Deus, porque isso não vem de Deus. Ela sofre pela instituição dos homens. Se ela aceitasse a Cristo, o sofrimento ia ser outro. Mas não seria esse, né? Sofrimento humano. Então, é muito interessante isso. Não há como conhecer o Pai sem conhecer o Filho. Enquanto você apenas conhece os papiros, as escrituras, e pela metade ainda, você se torna somente um fanático religioso. E cheio de cri-cri ainda, né? Lê um texto da Bíblia fora de contexto e diz, isso aqui pode. O cara ali tá usando uma roupa assim. O outro ali, veja só. Ele usa barba. Ora que pecado crasso contra Deus. Porque não se conhece, não consegue se conhecer a Deus. Eu costumo dizer que é como quando a gente é testemunho de Jeová, a gente ouve muito falar sobre o Deus de Israel. Legal, é bom, é um bom início. Mas é como um colunista de jornal. Ele escreve lá uma coluna sobre economia. Você gosta da maneira como aquele camarada aborda os temas sobre economia no jornal.
Você aguarda vir uma edição nova que ele vai escrever uma coluna ali. Mas conhecer o colunista apenas pelos artigos dele é uma coisa. Agora você está num restaurante lá sentado, o cara vem e senta do teu lado, começa a conversar contigo e falar além de economia, abrir ponto de vista dele, por que que ele pensa assim, onde ele se formou, qual é a formação cultural dele, a família que senta à mesa dele, quem é, quantos são. É outro mundo. É assim quando alguém conhece a Jesus. Assim a pessoa passa a conhecer o Pai, a Jeová. Enquanto você é testemunho de Jeová, infelizmente você apenas lê as colunas do camarada lá. Você tem um pouquinho de Deus nas escrituras e ainda assim nas revistas vem interpretado por pessoas que querem interpretar Deus do jeito que eles bem entendem e acham o melhor. Então, meu incentivo nesse vídeo, cara, busque a Cristo, porque assim você conhece o Pai. Busque a Deus de verdade, mas através de Cristo. Senão você vai ser sempre esse cara amargurado aí, esse cara que conhece meia verdade, essa pessoa que sofre ostracismo e dentro da organização tem muita aquela coisa de panelinha para lá e para cá. Você vai ficar pensando, poxa, mas tem um grupinho aqui, um grupinho lá, aquela infelicidade, aquela tristeza. Você vai ser uma pessoa temerosa, sempre com medo do tal do Armagedon, o Armagedon que vai matar todo mundo e vai matar quem não for fiel, se testemunho de Jeová. Então, cara, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o conselho do dia. Conheça a Cristo. Amém? Valeu. Depois eu quero fazer outro vídeo aí. Quero falar sobre a Santa Ceia. Quero falar sobre esse vídeo e foi um irmão que me indicou. Eu quero parabenizar ele por me ajudar aí. E vou, no próximo vídeo, mandar um abraço para a família dele, para ele, para todo o pessoal. Tá legal? Então tá, gente. Um bom dia e até a próxima.